tarde, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja aí motivado para mais uma semana de aula, né? Desejo a todos vocês que essa semana seja uma semana abençoada, repleta de muita troca, de muito aprendizado. Eu gosto demais quando vocês participam da aula, quando vocês tiram as dúvidas de vocês. Lembrando que eu sempre vou estar disponível, tá? Nos horários das nossas aulas. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem, não guardem para vocês, tá? A gente sabe que estamos em um momento de distância, mas isso não impede que você leve uma dúvida para casa ou fique com ela sem que vocês possam saná-la. Então, eu estou sempre à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem, tá certo? Então, espero que essa semana seja muito produtiva e eu conto com a participação de cada um de vocês, ok, galera? Olha só, na aula passada nós estávamos vendo fonemas e letras, não é isso? Lembram? A questão das letras que são representadas graficamente, né? Que é aquela contagem de letras que eu posso estar trabalhando com a contagem dela na grafia. E a gente viu também os fonemas, que remetem ao quê, pessoal? Ao som. Lembra? Quando eu pronuncio e eu consigo perceber o som daquelas letrinhas, que às vezes podem ser representadas por outras letras. Não é isso? Então, só relembrando, tá? Então, essa semana a gente vai entrar na análise dos morfemas. E por que eu tô retomando aí para vocês os fonemas e as letras? Porque é muito importante que a gente entenda que na hora que a gente estiver analisando esse novo conteúdo sobre os morfemas, entender na hora da nossa pronúncia, na hora da construção daquela palavra, o que é que define ela como base, como significado, tá certo? Então, hoje a gente vai ver aí os morfemas, tá? Nossa aula aí de gramática. E o que seria morfemas, professora? Tem um resuminho aí para vocês no vídeo, tá? Do que seria esse morfema. E também tem um material de apoio, que é o resumo da nossa aula, que eu disponibilizei para vocês lá no Class. Então, depois, se tiverem a possibilidade de imprimir ou de salvar, deixar no computador, no celular, para depois vocês revisarem, tá? Ou então no próprio vídeo também vai estar aí do ladinho para vocês observarem. Então, o que seria esse morfema, né? Morfemas, vai ser uma formação, vai ser um estudo sobre a formação e a estrutura das palavras, tá certo? Então, o que eu considero como morfema, gente? Morfema é considerado como a menor unidade de significação da palavra. Então, quando eu quebro a minha palavrinha, a menor unidade que me dá uma significação dela vai ser chamada de morfema, tá? Então, ele também pode ser chamado de elemento mórfico, tá? E pode ser classificado em 6 tipos. Acompanhe aí, eu tenho desinência, raiz, afixo, tema e vogal. Então, todas essas 6 classificações são chamadas de morfemas ou elementos mórficos, ok? Então, embora a gente utilize palavras formadas por estruturas menores, tá? Com significados próprios, nós temos aí um processo que contribui para a formação dessas palavras. Vamos compreender elas nos exemplos que eu vou dar aí para vocês, tá? Então, quando a gente vai estudar essas palavrinhas, esses pequenos significados, a gente vai estudar por cada um desses elementos. Então, começando aí pelo radical e pela raiz. O que seria radical e o que seria raiz? O radical, gente, ele é chamado como a base fundamental, tá? É a estrutura fundamental, base mesmo de significação da minha palavra, ok? Que vai definir aí o significado principal dela. Eu tenho essa base e a partir dela eu vou construindo outras palavrinhas, mas a base ela nunca vai modificar. Vocês conseguem compreender? Então ela vai ser sempre aquela mesma basezinha que vai me dar outros significados a partir de construções de
de vogais, tá? Ou desinências, mas ela sempre, a base dela nunca modifica, ela vai ser aquela única, o próprio nome já diz, né? Base. Exemplo, vender. Observem que aí o vende até o D, ele está em negrito, não é isso? E o E e o R, ele vai estar separado. Então, eu tenho vender, venda e vendedor. O que que se repete aí nessa palavra? O que está se repetindo em estrutura, tá? Vai ser chamado de base, base de significação. Então, isso é muito importante eu compreender, que a minha base, minha estrutura aí, ela vai ser essa. E o que vier depois é só complemento para construir outras palavrinhas, certo? Então, vamos a um exemplo em uma frase. A vendedora é muito atenciosa. Olha só. Eu pego a palavrinha vendedora. Quem é a base dessa palavra? Vende até o D, né? Então, essa base aí que está destacada para vocês, ela é chamada de radical da palavra. Lembrem-se sempre disso. Toda vez que eu tiver essa base, tá? Aí, ela vai ser sempre chamada ou de radical ou de raiz, porque é ela que vai construir, formar outras palavras, mas ela sempre nunca vai mudar, certo, gente? Então, radical e raiz é a base da nossa palavrinha, ok? E a vogal temática? Olha só, a vogal temática ela vai aparecer aí entre o radical e entre a desinência, certo? Então, as vogais temáticas, elas definem as conjunções verbais, são chamadas de vogais temáticas verbais, tá? Eu vou analisar a conjunção verbal da minha palavra. E eu tenho as vogais nominais que vão estar atuando como o quê? Como desinência de gênero. E o que seria isso? Feminino ou masculino, certo? Vamos entender melhor nos exemplos? Olha só. Eu tenho aí estudar, certo? A base da minha palavra vai ser o quê? Estudar, até o D, tá? Esse AR aí, ele vai ser uma desinência verbal. Por quê? Eu tenho um A, que vai ser a minha vogal temática. Eu tenho o R, que me dá o quê? A definição do meu verbo, que vai estar onde? No infinitivo, tá? E o que seria o verbo no infinitivo, professora? É quando nesse verbo não houver nenhum sujeito definido, tá? Ele não vai estar conjugado, vai estar na sua forma original. Então, por exemplo, estudar, tá? Tá na primeira conjugação. Então, eu tenho a palavrinha, que vai ser aí o radical, estudar, estude, até o D. A vogal temática e o R, a desinência de quem? De verbo, que vai estar identificando o meu verbo na primeira conjugação do infinitivo, ok? Do mesmo jeito, a gente tem aí, ó, atender. Aí, então, tem atende, até o D. Tem o E, que é uma vogal temática. Tem o R, que também é uma desinência de quê? De infinitivo, tá? Meu verbo no infinitivo. E vai estar indicando o quê? Uma segunda conjugação, tá certo? Assumir. Até o M é uma base, é o radical, tá? O I, vogal temática. O R vai ser a conjugação do meu verbo, que está em terceira pessoa e também está no infinitivo. Ok, gente? Olha só. Casas. Observem que casa até o S, nós temos quem? A base, tá? O radical. O A vogal temática. E o S aí me dá uma ideia de quê? De desinência de plural. Vou estar entendendo aqui que existe mais de quê? De uma casa, certo? Então, aí ele vai estar no plural. Carros, da mesma forma. Até o R eu tenho a base. Depois eu tenho o O aí, tá? Que é a vogal temática. Eu tenho o S, que vai ser o plural. Eu tenho o pares, até o R, é um radical. O E vai ser uma vogal temática e o S vai ser o plural,
tá certo? Vamos observar isso dentro de um exemplo? Olha só, na feira automotiva, muitos carros estão em promoção. Quem é a vogal temática aí nessa palavrinha? Vai ser o O, tá? Porque ela está formando uma palavra. Então, nesses exemplos anteriores que eu dei para vocês, de casas, carros e pares, essas desinências aí, elas são formadoras de nomes, tá? Todas aquelas desinências que são formadoras de verbos são chamadas de vogais temáticas verbais, tá? Todas essas outras palavras que eu tenho casas, carros e pares, elas são chamadas de quê? Vogal temática nominal, porque elas constituem um nome, tá certo? Então, se constitui o verbo, vogal temática verbal. Se constitui um nome, vogal temática nominal, tá certo? Então, observem que carros aí, né, nessa frase, ela vai ser chamada de vogal temática, ok? Tema. E o que seria o tema, professora? Olha só, o tema nós temos aí que é a junção do radical mais uma vogal temática. Então, para formar um tema, eu tenho que ter o radical mais vogal temática, ok? Então, o radical é a base e a vogal temática, ela define meu nome, tá certo? Olha só, aí também dentro desse tema, nós vamos ter os temas que vão ser considerados como temas verbais, tá? E os temas que são considerados como nominais. Vamos lá. Ó, estudar. Estudar, né? Nós temos o atender, assumir, todos eles o R está separadinho. Porque esse R vai representar um tema, vai formar um tema da palavra que vai ser o quê? Verbal, tá? Porque ele está formando um verbo. Estudar, atender e assumir, todos esses são chamados de verbos, ok? Que estão na sua forma de infinitivo. Exemplo, estudar é construir um bom futuro. Então, aí eu tenho estudar, tá? O R aí, ele tá dando um tema, tá? Na forma verbal dessa palavra. Ele está constituindo um verbo aí, ok? Quando eu vou para os temas que são nominais, o que que acontece? Eu tenho casas, carros e pares. Então, observem que o S aí, ele não está formando um verbo, ele está apenas fazendo o quê? Construindo o nome, tá? Ele só está indicando aí que o meu nome, ele está numa forma o quê? De plural, então não é de verbo. Então, se ele indica gênero, número, então ele está formando apenas nomes, certo? Então, casas, carros, pares são temas nominais, são temas nome, ok? Exemplo, casas estão sendo erodidas na encosta do morro. Casas aí tá me dando o quê? Tá construindo aí uma forma nominal, tá? O S aí, ele constitui o casas, tá? Ou casa, ele apenas está indicando uma forma nominal, tá certo, gente? Professora, e as desinências? O que são desinências? Olha só, desinência vai indicar a possibilidade de flexões, tá? Em que uma palavra ela pode apresentar. E o que seria essa flexão, professora? Essa flexão ela pode vir em gênero, tá? Feminino, masculino, ou ela pode vir em modo, tá? Que vai indicar aí o modo que ela tá, infinitivo, o modo verbal. Em tempo, tá? Presente, passado, futuro. Em número, singular, plural. Em pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá certo? Então, tem uma listinha aí de exemplos, olhem, observem aí do lado. Aí nós temos o O, que vai indicar o quê? Masculino. O A vai indicar o quê? Feminino. O S está sempre indicando o quê? O
número, tá? Que vai ser singular ou plural. O vá tá indicando aí o pretérito imperfeito de indicativo. Como assim, professora? Exemplo, pensava, pensava. Então, quando essa palavrinha ela termina com esse vá, que vai ser a desinênciazinha do final da palavra, ela vai estar indicando o quê? O pretérito perfeito do indicativo, tá? SE, né? SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí eu vou observar o finalzinho, a terminação da minha palavra. Observe, pensasse, pensasse. Esse se no final vai estar indicando o quê? Uma desinência de quê? De modo, né? Do pretérito perfeito do subjuntivo, ok? Mos, primeira pessoa do plural, tá indicando aí o tempo em que, né? Ou melhor, a pessoa que está constituindo essa palavrinha. Exemplo, pensamos. O nós aí está indicando quem pensamos. Quem pensamos? Nós, né? Nós, primeira pessoa do plural. O M, só o Mzinho no finalzinho da palavra, indica o quê? Terceira pessoa do plural. Pensam. Quem pensam? Eles pensam. Então, esse M aí no finalzinho indica uma desinência de quem? De pessoa, indica a terceira pessoa do plural. Compreendido? Vamos para um exemplo para ficar mais claro? Olha só. O garoto, a menina e os pais caminhavam. Então, observem que garoto, o O aí, que é a desinência é sempre o finalzinho da palavra, tá? Então, o O vai ser considerado como a desinência de quem? De gênero, porque tá indicando o quê? Masculino, não é isso? Então, quando a gente vai para menina, menina, o A, que é o finalzinho da palavra, desinência no finalzinho da palavra, indica o quê? Feminino, tá? Pais, pais. Esse S aí tá indicando a desinência de quê, minha gente? Plural, né? Caminhavam, olha só, o vão aí tá indicando o quê? Pretérito imperfeito do indicativo, né? Mas quem? E quem caminhavam? Eles, então, eles são quem? Terceira pessoa do plural, que indica quem? Os pais, né? E o menino e o garoto e a menina, não é isso? Compreendido até aí? Vamos para os afixos. Olhem só. Os afixos e sufixos, eles se juntam a uma palavra, tá? Para formar uma nova palavra, ok? Então, eu posso tanto acrescentar antes, tá? Um afixo, como depois dessa palavra. Vamos para exemplo, prestem atenção. Esses afixos aí, eles são divididos em dois, tá, gente? Eles vão ser os prefixos, tá? Aqueles que vêm antes do radical. Lembra do radical que estava lá no início da aula? Radical, base de significação da palavra. Lembram? Então, eu vou ter a base de significação. Aí, eu posso ter nessa palavra, tá? Atribuído a esse radical, um prefixo, tá? Que pode vir antes dessa base. Ou eu posso ter um sufixo que vem depois dessa base, desse radical, tá? Vamos compreender no exemplo? Olha só. Prefixos. Aí eu tenho descontente, impossível. Na palavrinha descontente, eu tenho quem como radical? Contente, tá? Eu tenho o prefixo que vai estar aí, ó, o des. Des vai ser chamado de prefixo, porque ele vem antes do meu radical, que é quem? Contente. Impossível. Eu tenho quem como prefixo aí? O in, tá? Que vem antes do radical, que vai ser quem? Possível, tá? E quando eu tô trabalhando com os sufixos, olha só. Cantar. Cantar.
Então, eu tenho canto, que é o meu radical, tá? Mais ar. Então, eu tenho radical, depois o sufixo. O sufixo vem depois, tá? Então, canto mais ar, cantar, certo? Somente, eu tenho só, tá? Que é o meu radical, mais mente, que é o meu sufixo, que forma a palavrinha somente. Então, lembre-se sempre, prefixo vem antes, sufixo vem depois, ok? Vamos ver um exemplo de uma frase? Olha só, na vida não existe nada impossível, somente falta de vontade. Então, o que acontece aí? São os exemplos que a gente tinha trabalhado acima. Impossível, né? Eu tenho possível como radical e in como prefixo. Somente eu tenho só como base, como radical, e mente como sufixo. Compreendido, pessoal? Beleza. Vamos lá. Vogais e consoantes de ligação. O que são essas vogais e consoantes de ligação? Elas estabelecem uma ligação entre dois morfemas. Então, eu vou ter dois morfemas aí, tá? E ocorrem aí por questões fonéticas. Lembra da questão fonética, do fonética? Tô falando de quê? De som, tá? Som, lembrem-se. Então, por uma questão fonética, para adequar a palavrinha de forma mais fácil, certo? O que acontece? Elas se ligam, ok? E não apresenta aí, entre elas, um valor significativo, tá? Vamos para o exemplo para a gente entender melhor? Olha só. Parisiense. Então, eu tenho quem? Tenho dois morfemas, né? Esses morfemas são chamados de quê? De dois radicais, né? Se a gente parar aí para prestar atenção, nós temos Paris, né? Temos o I e o ense, que seria aí quem? Um sufixo, aí, não é isso? Eu tenho o radical e o sufixo. Olha só, Paris mais ense. Para não soar uma palavrinha difícil e estranha, porque se a gente não tivesse o i aí para unir esses dois morfemas, o que aconteceria? A palavra ficaria estranha, olha só. Parisense. Ficaria estranho, né? Então, a vogal ou consoante de ligação, ela se junta aí nesses dois morfemas apenas para dar um som agradável, tá? Então, o que aconteceu? Quem foi a vogal que entrou aí no meio desses dois radicais? O I. Então, eu juntei o I aí entre Paris e ense para formar a palavrinha parisiense, tá? Para soar mais fácil, mais bonito a palavrinha, ok? Ou chaleira, né? Eu tenho chá mais eira. Então, imagina se não tivesse a consoante de ligação aí, como ficaria estranho na hora da nossa pronúncia. Olha só, chaeira, não sairia estranho. Então, para sair um som mais adequado, mais para a gente ouvir de uma forma mais fácil, mais simples, o que acontece? Eu coloco aí uma consoante de ligação entre esses dois morfemas para construir uma palavrinha. Então, forma aí o quê? Chaleira. O L aí, né? Uma consoante de ligação, elas se formam, se juntam para ligar aí os dois morfemas e formar uma palavra que vai ser chaleira. Compreendido, gente? Vamos para o exemplo? Você se naturalizou um cidadão parisiense. Olha o I aí, vogal de quê? De ligação, tá ligando aí dois morfemas, não é isso? Quem? Esses morfemas. Eu tenho aí um radical, mais um afixo, que é chamado de sufixo, porque vem depois do meu radical. Compreendido, gente? Então, olha só. Espero que vocês aproveitem essa aula, tá? Deem uma lida no material, deem uma lida também no módulo de vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível.
agora durante nossa aula para esclarecer aí qualquer dúvida mesmo. Então perguntem, não guarde para vocês, tá certo? Lembrando que lá no Class tem um exercício de fixação, tá? Para vocês responderem agora durante o período da aula, certo? Então vocês respondem aí essa atividade, mandam para mim, tá certo? E daqui a pouquinho eu vou estar colocando, assim, quando todo mundo mandar a atividade, eu estarei disponibilizando para vocês no Class a correção dessa atividade, tá certo? Então, boa aula, bons estudos e até a próxima!